Boa noite aos irmãos desse grupo, que a graça e a paz esteja com vocês. Hoje eu vou falar sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas hoje é necessário? É preciso se batizar nas águas? Hoje eu digo a vocês que não, porque só existe agora um só batismo. Como está escrito lá em Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Uma certa vez um irmão disse que o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, eles se uniram, se transformaram num só batismo. Ele disse que quando você é batizado nas águas, ao mesmo tempo também você é batizado com o Espírito Santo. Mas só que isso aí é um equívoco, por quê? Porque em Mateus, em Atos dos Apóstolos, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, Jesus antes de subir para o céu, Jesus havia dito aos discípulos que João, na verdade, batizava com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo daqui a uns poucos dias. Isso você vai ver lá em Atos 1:5. E de fato, essa profecia de Jesus se cumpriu lá em Efésios, lá em Atos 2 de 1 a 4, que foi a descida do Espírito na vida dos apóstolos. Por isso que os apóstolos começaram naquele momento a falar em outros idiomas. Havia muito, na festa de Pentecostes havia muitos povos de outras línguas, né, porque era uma festa. Então foi ali naquele momento onde houve a descida do derramamento do Espírito Santo, né, para se cumprir aquilo que Jesus disse. Então a gente observa que não existe união. Né? Jesus disse: João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Então, são dois batismos distintos, diferentes. Mas só que o batismo com o Espírito Santo faz parte do Novo Testamento, faz parte da graça. E o batismo com as águas não faz parte da graça, faz parte do Velho Testamento. Então, aí alguém diz assim: não, mas Jesus se batizou nas águas para dar exemplo. Não, mentira, não existe esse negócio de dar exemplo. Jesus se batizou nas águas para cumprir o Velho Testamento, porque ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Então, o batismo nas águas faz parte do Novo, no Velho Testamento. E então Jesus veio cumprir. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus ia se arrepender para quê? Porque a doutrina do batismo de João era para que se arrependesse e seriam batizados. Né? Era um batismo de arrependimento de pecado. Então Jesus não tinha pecado, então Jesus não ia se arrepender para quê? Porque se fosse necessário o batismo das águas, Jesus teria batizado João Batista, porque João Batista não disse: eu é que devo ser batizado por ti, vem o Senhor a mim? Jesus disse: não, deixe que seja dessa forma, para que a gente dois juntos cumpra a justiça de Deus. Então João fez, então tá certo, então João foi e batizou Jesus. Agora eu pergunto: por que Jesus também não batizou João? Se o batismo das águas é tão importante assim, Jesus também teria batizado João, mas não. Só houve ali um batismo. João Batista batizou Jesus, mas Jesus não batizou João. Agora, existem historiadores, pesquisadores, especialistas que dizem que João Batista foi batizado nas águas. Mas aonde é que está isso nas escrituras para que eu possa acreditar? E eu até desafio a qualquer um que estão me ouvindo que aonde é que está na Bíblia que João Batista foi batizado nas águas? Porque ele batizava. Mas que ele foi batizado nas águas, onde é que está escrito? Então, João Batista, agora eu faço uma pergunta. João Batista, ele foi batizado com o Espírito Santo? Pois eu digo a vocês que sim. Claro, porque Jesus disse que aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado não será salvo. Então quer dizer que para existir uma salvação aí tem que ter o batismo. Tem que ter o batismo. Aquele ladrão da cruz, ele foi batizado? Sim, ele foi batizado. Mas ele foi batizado no Espírito. Ele não foi batizado nas águas. Porque para existir a salvação, tem que ter o batismo. Não existe salvação sem batismo, não. Então aquele ladrão, ele foi salvo. Mas ele foi batizado no Espírito. E não nas águas. João Batista também foi batizado, mas não nas águas. Ele foi batizado no Espírito. Agora, a questão é a seguinte, que Paulo, ele batizava. Paulo batizava. Versículo 14, 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz assim: dou graças a Deus porque a ninguém de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Ele agradece a Deus por não ter batizado mais ninguém, ele só batizou Crispo e Gaio. No versículo 16 ele diz que também batizou a família de Stephanie, mas não sabe se batizou outros.
Além desse, não sei se batizei algum outro. Então observe que Paulo chegou a batizar ainda nas águas. Mas no versículo 17, Paulo diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Então observe que Paulo, ele disse que Jesus não enviou ele para batizar, e sim para pregar o evangelho. Agora eu pergunto, por que Paulo não pregou o batismo? Ele disse: Jesus não me chamou para batizar, não, ele me chamou para pregar. Ora, se o batismo nas águas faz parte do evangelho da graça, então por que ele não pregou o batismo? Pelo contrário, ele deu graças por não batizar mais. Ele parou de batizar. Mas por que ele parou de batizar? Porque ele recebeu a revelação acerca disso aí. Por isso que eu digo a vocês que os apóstolos também batizaram, mas chegaram um certo tempo que também pararam. Por quê? Porque a revelação da graça não veio instantaneamente de uma vez para os apóstolos. Veio aos poucos. Jesus foi revelando aos poucos. Então, com um certo tempo, os apóstolos também pararam de batizar. Eles não batizaram até o tempo da sua morte, não. Chegaram um momento em suas vidas que eles pararam de batizar também nas águas. Por quê? Porque eles entenderam que o batismo era só com o Espírito Santo. Aí alguém de vocês diz assim: mas como é que eu vou saber que eu fui batizado no Espírito Santo? Efésios 1,13. Paulo diz assim: quando vós ouvisse o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é o batismo. Paulo está explicando que quando você está ouvindo o evangelho, que quando você crê naquele evangelho da salvação, você é selado pelo Espírito Santo. Esse selo é o batismo. Então o batismo com o Espírito Santo é quando você ouve e você crê. E aí você se arrepende. Então tudo é espiritual. Não tem nada desse negócio de água. Pedro fala que a água só serve para tirar a sujeira do corpo. Vocês sabiam disso? Veja o que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, 21. 1 Pedro 3, 21. Pedro fala que a água só serve para tirar a sujeira do corpo. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Batismo não no despojamento da imundícia da carne, mas na indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, se você ler o 20 e o 21, Pedro vai falar aqui sobre a água, né, que ele fala do dilúvio, né, do tempo de Noé, que 8 pessoas se salvaram. Então, aí quando chega no 21, ele diz que o batismo nas águas só serve para tirar a sujeira do corpo. Então, esse batismo nas águas que existe hoje é só para molhar o corpo, a roupa, tirar a sujeira do corpo. Mas ele não limpa por dentro, ele não regenera. Então, a lavagem correta, a lavagem espiritual, é o batismo com o Espírito. Esse aí faz uma lavagem interna. Mas esse batismo de João só serve para limpar a sujeira do corpo, como Pedro disse. Então acabe com esse negócio de pensar que tem que descer as águas. Isso aí é uma má interpretação. Essas igrejas que usam o batismo nas águas ainda é porque não entenderam ainda as escrituras. Né? Não, mas que os apóstolos batizaram também. Sim, mas até em que ponto eles batizaram nas águas, as pessoas nas águas? Você tem que ver isso, por isso que Paulo disse que parou. Por que Paulo parou? Porque Paulo teve a revelação. Então, as igrejas ainda hoje, a grande maioria, né, não são todas, mas a grande maioria ainda está nesse costume ainda das águas, como se o batismo nas águas tivesse algum valor, mas não tem. Isso é um equívoco. Então, essa aí é o pensamento, a reflexão que eu trouxe para esse vídeo. Então, até a outra próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir, que a graça e a paz estejam com todos os irmãos.